Bem-vindo ao canal. Tenho demonstrado em meu blog, em quase todos os textos, as consequências inadequadas quando as fases do desenvolvimento dos filhos são ignoradas, puladas, antecipadas. Mas eu sempre examino as consequências do ponto de vista do indivíduo. Quer dizer, o que acontece no plano pessoal com a criança que vivenciou um déficit afetivo. Por outro lado, há várias outras consequências no social, quando as funções paterna e materna são negligenciadas ao extremo. Neste vídeo, vou demonstrar que a negligência, a impotência, a falta de manejo e o conhecimento na criação de filhos pode fazer um estrago na vida de muita gente e tirar a paz de uma sociedade inteira. Fique até o final. Para tanto, preciso lançar mão de um evento que ocorreu na década de 70 nos Estados Unidos. Neste período, a criminalidade nos grandes centros urbanos americanos estava em alta, a ponto dos especialistas em políticas públicas afirmarem que o país estava à beira de um caos completo, à beira de uma verdadeira guerra civil. Mas pasmem, de repente algo inexplicável começou a acontecer. Em 1989, a taxa de criminalidade começou a cair espontaneamente, entrando num declínio contínuo durante toda a década dos anos 90. De maneira que, no começo dos anos 2000, a taxa de criminalidade chegou próximo dos anos de 1950. Ninguém conseguia explicar o porquê desse fenômeno. A educação não havia melhorado, tanto assim. E a polícia não estava tão melhor preparada que justificasse a queda da criminalidade. O que aconteceu? Existe uma máxima de que a sociedade melhora com educação. A meu ver, esta teoria faz sentido. Se nós entendermos que a tal educação é um processo amplo, que envolve primeiramente família e depois a escola. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella afirma que a escola faz escolarização, que é um complemento de educação, pois educação, na prática, começa em casa. Mas se não houver uma casa, se não houver uma família onde se construam os primeiros vínculos da vida, os valores éticos e morais da cultura onde se nasceu, como é que fica? Será que a escola dá conta disso tudo sozinha? De forma empírica, está demonstrado que não. Segundo Cortella, a escola continua o processo de educação que já foi iniciado em casa. Então, é na família que se forma o caráter, o respeito às coisas que são do outro, a solidariedade, a colaboração. Tudo isso dentro de casa. São nas vivências com pai, mãe e todas as figuras familiares que tais conceitos são fixados. Mas espere aí. No caso americano citado ainda há pouco, o declínio da criminalidade em todo o país não poderia estar relacionado à educação escolar nem à segurança pública, pois estes não haviam recebido investimentos que justificassem aquele comportamento social. Esta era a pulga que estava atrás da orelha dos estudiosos da questão. Não havia motivos para relacionar a queda da criminalidade com a política de educação, nem tampouco com a segurança pública. Então, a única hipótese, a mais provável, é que alguma coisa poderia ter acontecido no âmbito da família. Foi aí que uma pesquisa proposta por dois economistas da Universidade de Chicago, Steven Levitz e John Donohue, esclareceu o ocorrido. Este trabalho se chamou O Impacto da Legalização do Aborto sobre o Crime. Lembre-se, trata-se de um estudo específico, com dados estatísticos, e não achismos. A pesquisa de Steve e John propunha a hipótese de que a legalização do aborto, quase 30 anos atrás, fora o maior responsável pela queda da criminalidade em todo o país.
Para você ter uma ideia, até 1970, apenas 5 estados americanos permitiam o aborto. Mas em 1973, a Suprema Corte Americana, que equivale ao STF daqui, bateu o martelo sobre a questão, tornando a prática do aborto legal em todo o território americano. Na verdade, aqueles que reivindicavam a legalização do aborto não tinham por motivação a diminuição da criminalidade. Este foi um efeito colateral. Eu vou ler para vocês a conclusão de parte deste artigo, de onde eu tirei estas informações. Mas deixarei na descrição deste vídeo o link para que você veja essa matéria na íntegra. Então, deixa eu pegar aqui meu computador para ler para vocês. Diz assim a conclusão do artigo, uma parte pequena. Para Steve Levitt, autor do artigo, após o tratamento dos dados e diversos testes estatísticos, não há dúvidas de que a acelerada queda na criminalidade foi um efeito de segunda ordem da liberação do aborto nos anos 70. A explicação é simples e dura. Crianças que não nasceram eram aqueles que iriam passar suas infâncias em ambiente de risco. Agora, pasmem, grande parte das mulheres que procuraram as clínicas de aborto apresentavam as seguintes características: adolescentes, pobres e solteiras. Não necessariamente nesta ordem, nem as 3 juntas, mas pelo menos uma característica dessa sempre estava presente: adolescentes, pobres ou solteiras. Segundo outro estudo, crianças que viriam a nascer com mães adolescentes, pobres e solteiras teriam 50% mais chances de viver na pobreza e 60% mais chances de viver com apenas um dos pais. Nesta linha, de acordo com estudo empírico realizado por William Kamner e Wade Phillips, vivenciar uma infância pobre e viver com apenas um dos pais são fatores indicativos das chances de um indivíduo cometer um crime no futuro. Você concorda? Você discorda? Fique tranquilo. Não é nada pessoal. É uma pesquisa. Não vá embora do vídeo. Como você pode observar, os abortos que foram praticados também foram realizados por aquelas mães que não teriam condição de se responsabilizar adequadamente pela criação de seus filhos. É lógico que isso não quer dizer que não exista criminoso fruto de famílias abastadas, já que outras variáveis também podem levar a uma vida de crimes. Inclusive, quero que fique bem claro que eu sou radicalmente contra a legalização do aborto e que este vídeo não serve como apologia à prática do aborto, tampouco para se resolver o problema da criminalidade. Muito pelo contrário, fica demonstrado que o filho desejado, a habilidade, as condições materiais e dedicação dos pais fazem muita diferença no final para todos. Inclusive, os que estão de fora da família também recebem os benefícios. Com um ser humano assim, bem melhor de conviver, né? Então fica assim. Pais habilidosos, preparados, que buscam conhecer o universo infantil, conscientes de que não há como realizar a missão de criar sem uma vida abnegada, têm muitas chances de realizar um trabalho que lhe traga grande alegria e reflita positivamente no social mais tarde. Mas a vida, na prática, é intensa e muitas vezes os pais hesitam em desacelerar os projetos pessoais para exercer a missão de criar filhos com excelência. Se pai e mãe olharem a longo prazo, levando em consideração que viverão 80 anos em média, criar um filho como deve ser feito custará aproximadamente 25% de toda a sua vida e lhe proporcionará 100% de satisfação.
sem contar que o social agradece. Então, cabe muito aqui o caminho inverso daquela pergunta que muito preocupa os pais. Que mundo deixarei para o meu filho? Talvez a pergunta mais adequada seja: que filho deixarei para o mundo? Gente, tu viu o vídeo até aqui? Então inscreva-se, compartilhe, dá um joinha. Um abraço.